E aí vamos virar a página aqui para o último capítulo, que vai ser um capítulo breve. Né, o torcedor do Botafogo, que não fique bravo com a gente, eu tenho vários amigos torcedores do Botafogo, que sempre perguntam sobre as finanças do Botafogo, e fato é que nesse quesito, né, ano passado o Botafogo entregou títulos de Libertadores, título brasileiro, tá indo agora para o Super Mundial de Clubes, mas o que o Botafogo não entregou foram demonstrações financeiras, né? Então a gente não teve acesso aos números para fazer uma análise detalhada aqui para vocês, pessoal que está ouvindo a gente. O que a gente tem são premissas que a gente, junto com o César Grafietti, conseguiu criar a partir do resultado do Botafogo nos anos anteriores, a partir de comparação com os pares e a partir do que a gente chama de análises, né, bottom-up, top-down, tentando chegar em números que talvez demonstrem a realidade financeira do Botafogo. Então, vou botar um asterisco bem grande aqui, né? Esses números são estimativas nossas, baseados em premissas proprietárias e dados de mercado. Então, o que a gente estima é que ano passado o Botafogo tenha tido uma receita de 540 milhões de reais, e aí impossível fazer a divisão disso, porque alguns dados são públicos, né? Se a gente pegar a venda de atleta, os borderôs dos jogos, anúncio de patrocinador, mas também não sabemos exatamente qual o valor real, então por isso que a gente não fez o breakdown desse número. Né, uma despesa financeira razoável ali, né? 50 milhões de despesa financeira versus, por exemplo, os quase 400 do Corinthians, os 220 do Atlético Mineiro. Então, o clube não está tão alavancado assim, né? O John Textor e a Eagle vêm cumprindo com o que deveriam ali na desalavancagem do clube, é o que parece, pelo menos. Mais um ano que, apesar de todas as complexidades da operação da Eagle, né? Com as questões do Lyon, as questões do Crystal Palace, o Botafogo conseguiu esportivamente entregar, né? Diferente do Atlético Paranaense, que gestão super estável fora de campo não entregou em campo, o Botafogo, mesmo em meio a um cenário muito mais desafiador, para não falar caótico aqui, ele, Botafogo, desempenhou esportivamente um ano histórico, né? Não, com certeza. Eu acho que é muito importante a gente fazer aqui passar uma régua da diferença entre Botafogo e Eagle, né? Porque quando a gente Uhum. fala do Botafogo individualmente, foi a temporada dos sonhos de qualquer torcedor, não só botafoguense, mas brasileiro. Por quê? Porque o Botafogo se junta a Santos e Flamengo como os únicos clubes que conseguiram ganhar Uhum. Brasileiro e Libertadores em um mesmo ano. É isso, é história sendo feita, a torcida simplesmente invadiu Buenos Aires, então ficou assim. Buenos Aires ou Buenos Montevidéu? Aires, Buenos Buenos Aires. Aires. Então, assim, ficou simplesmente algo maravilhoso. E eu acho que a questão aqui que a gente precisa deixar claro é: tudo que a gente está falando aqui é achismo, justamente pela falta de Sim. transparência. Então, hoje, o Botafogo ele vem passando por uma ausência de revelação de demonstração contábil. O Molenbeek da Bélgica vem passando pelo mesmo problema. Dentro do modelo inglês, a Eagle foi chamada a apresentar algumas informações contábeis relevantes para as agências reguladoras da Inglaterra, e você também tem todo o problema que o Lyon vem passando. Ao mesmo tempo, você tem algumas notícias de levantamento de fundos Uhum. pela Eagle, né, que é a controladora de todos esses clubes. Então, o que a gente pode especular aqui, às vezes até lá no Twitter o pessoal fica um pouco meio rebelde assim comigo, não gosta, mas fala, olha, o grande problema é a gente já passou por uma situação similar, ali no caso da 777, que você vinha vendo uma tempestade se avizinhar e você sabia que alguma coisa ali estava errada. No caso do Botafogo, eu não estou falando que vai ter um colapso, que isso é certo, não é? Mas a ausência dessa transparência, ela acaba, especulativamente falando, Uhum. trazendo algumas incertezas. Mas, por outro lado, o clube acaba de anunciar a venda de 3 atletas, já está indo ao mercado contratar outros, então seria até um pouco injusto Uhum. bater abertamente no Botafogo ou então fazer a defesa do Botafogo. O que eu acho e que é muito importante para que a gente tenha noção não só do Botafogo, mas para clubes que passem pela mesma situação. Entendo que nos próximos 3 ou 4 meses teremos aí informações relevantes. O Lyon vai ser rebaixado? Não vai ser rebaixado? A Eagle vai sofrer alguma punição desses Uhum. países pela não apresentação das informações contábeis obrigatórias? Lembrando, a Lei Geral do Esporte, um pouco aí fundida com a Lei Pelé, ela
obriga que... que os dirigentes façam a publicação das suas demonstrações contábeis sob pena de anulação de todos os atos praticados após a não entrega da documentação. Então, assim, isso é muito importante pra gente falar, por quê? Porque seria muito legal, né, Pedrão? A gente tá aqui agora medindo qual foi o impacto... Claro, de um ano tão incrível, né? Exatamente. Então, pô, por que não tá demonstrado, né? Então, acho que vale um pouco dessa... reflexão. Dessa vírgula, né, desse senão, mas evidentemente que a gente tem alternado aí a Igor nos noticiários entre notícias, né, de captação de recursos, tentativa até de IPO, e ao mesmo tempo notícias dos órgãos reguladores sempre cobrando um pouco mais de transparência. Então acho que isso não é pra gente, né, isso é pro torcedor de maneira geral. Cara, não, e acho que ao mesmo tempo é o que você falou, né, no fim, fazer movimentos de captação, de diluição de equity, ventilar o IPO, que é algo que ele fala há muito tempo já, né, o John Textor, é absolutamente normal, né? O clube é uma empresa, o acionista tem a holding dele, ele tem que dar retorno para ele mesmo, para os investidores dele, então tudo isso é absolutamente normal. O único ponto que chama atenção, do ponto de vista negativo, é a falta de informações neste momento para a gente fazer esse balanço. Você falou aí, né? Seria tão legal poder estimar, né, quanto o desempenho esportivo acelerou aquele ciclo virtuoso que a gente sempre fala aqui e vai fazer o Botafogo ter um 25 melhor ainda do que foi 24 e assim por diante, mas por hora, como você bem mesmo disse, tudo aqui é achismo, a gente não tem como cravar nada em relação ao Botafogo, apenas desejar que esportivamente tudo continue da mesma forma e do ponto de vista organizacional as informações venham a público em algum momento para a gente poder avaliar.